Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Mayara. Nessa videoaula eu vou dar continuidade à nossa matéria, só que agora abordando os assuntos da unidade 2, os aspectos econômicos do continente asiático. Nessa aula a gente vai falar especificamente sobre Oriente Médio e a Índia. Então, pega o seu material para que você possa acompanhar comigo. Unidade 2, página 397. Vamos lá. Bom, a gente já teve um primeiro momento no qual abordamos os contextos sociais, a questão da regionalização, depois alguns aspectos sociais. E é importante a gente fazer essa construção, porque agora fica mais fácil até mesmo da gente linkar algumas situações que nós vimos no contexto social com alguns aspectos que a gente vai ver agora relacionado a esse contexto econômico. Então, pode se tornar muito comum fazer essa junção. E não somente com as questões sociais, com as questões físicas. Tivemos uma leitura sobre questões de hidrografia, sobre questões de clima, questões de relevo, e agora a gente vai trazer isso à tona, uma vez que vai refletir nessas questões econômicas. Então, bom, primeiro falar sobre o Oriente Médio. É primordial a gente compreender a importância do petróleo para a economia do Oriente Médio. Cerca de 30% da produção mundial a gente encontra nessa porção do mundo. Tem o destaque, sem sombra de dúvida, das reservas do Golfo Pérsico, e os maiores produtores da região vão ser a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, os Emirados Árabes. Nesse mapa que está no livro de vocês, ele é muito interessante, porque ele mostra, deixa eu aumentar aqui, uma visão muito, a gente consegue ter essa visão geográfica em relação à produção de petróleo, tá? Percebam que a Ásia tem um destaque extremamente significativo, a África, a América. Percebam que os primeiros países nessa produção de reservas de petróleo são os países do Oriente Médio. O Brasil está aqui, ocupando a 15ª posição. E aí, percebam também que esse mapa, além de trazer essa questão das reservas de petróleo, ele traz uma segunda informação sobre a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Os países que fazem parte da OPEP estão nesse tom laranja, E mais uma vez, olha a identificação aqui no Oriente Médio, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Existem, obviamente, a gente como mencionou, essas grandes reservas de petróleo no Oriente Médio, e esse fator fez com que o Oriente Médio se tornasse uma região estratégica. Gente, não é novidade para ninguém o potencial que o petróleo tem. É uma das principais fontes de energia do mundo. Moveu a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial, produção, o sistema industrial está muito dependente disso, dessa fonte de energia, e obviamente as potências vão ficar interessadas quando se tem essas grandes reservas, O interesse dos Estados Unidos nessa porção do Oriente Médio sempre foi claro, E aí, nos anos 60, vai existir, após esse aumento do nacionalismo, os conhecimentos sobre a importância do petróleo na região, a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E o objetivo era centralizar a produção e a venda de petróleo entre os países membros, tá? Sendo eles, Arábia Saudita, Venezuela, Iraque, Kuwait, Bagdá, Por mais que hoje a gente saiba que essa organização ela conta com países da Ásia, da América,
da África, os fundadores da OPEP, né, os fundadores, né, que participaram da reunião realizada lá na capital do Iraque, né, Bagdá, Irã, eles têm uma importância extremamente significante, e além dos fundadores, também vai contar, né, com a Líbia, com a Argélia, Catar, né, Angola, esses expostos no livro de vocês. Um outro fator, né, que também é importante a gente fazer a referência, é que o petróleo, sim, indiscutivelmente, é a principal riqueza do Oriente Médio, mas também existem outras potencialidades, que no caso vai estar voltado para a produção agrícola. O setor primário, né, tem esse destaque porque o petróleo está relacionado à extração de matéria-prima, mas uma outra vertente também é a produção agrícola. E aí, né, o destaque, até o livro fala, que é praticada na maioria dos países com pouca utilização de tecnologia. Vamos seguir com essa informação. Aqui na próxima página, me falando, né? As características climáticas da região, marcada pela baixa pluviosidade, prejudicam a prática agrícola. Quando a gente fez aquela análise sobre os aspectos naturais, nós vimos, né, a predominância de baixa pluviosidade nessa região. Para solucionar esse problema, alguns países utilizam a irrigação, mas nem todos dispõem de recursos para isso. A questão da irrigação juntam dois fatores, né? O primeiro, que é uma questão de ter uma renda, ter um capital para investimento na tecnologia, e outro é o uso, né, propriamente dito, dessa tecnologia. Esse mapa está mostrando, né, a ocupação rural do Oriente Médio. Tem um destaque, né, visualmente no tom verde, então ele vai estar fazendo referência, né, à pecuária nômade, principalmente ali, né, na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, na Síria. Depois, né, o outro destaque é referente à agricultura e à criação extensiva, que é por meio da utilização de tecnologia. Percebam que ela fica bem concentrada em alguns pontos. Depois vai seguir, né, para a agricultura irrigada, agricultura não irrigada, florestas e desertos, e a gente só não tem informação sobre o Afeganistão, tá? Para esse contexto. Seguindo aqui, ele vem abordando que entre as principais culturas tem um destaque cítricos, oliva, uva. Quando nós falamos sobre algumas questões climáticas, vimos a influência do clima mediterrâneo sobre a produção de uvas, que depois vai fomentar, né, a produção de vinhos, e das olivas para a produção de azeite. Tem a produção de tâmara e café na Península Arábica, tabaco, cítricos e oliva no Planalto de Anatólia. Uma questão interessante é que essa imagem que está aqui do lado, né, está mostrando a questão da irrigação com as águas do Rio Jordão em Israel. Israel vai se destacar, né, porque ele vai conseguir superar os problemas, esses problemas climáticos, esses problemas naturais, climáticos não, né, esses problemas naturais, a partir de investimento em tecnologia. E essa tecnologia vai se dar pela irrigação, por gotejamento, conforme a imagem que está aí do lado, dessalinização da água salgada e o reaproveitamento da água. Em várias discussões, né, quando se fala sobre acesso à água, a gente sabe que muitas regiões possuem um acesso muito limitado à água doce. E em função da grande quantidade de água salgada que nós temos, a dessalinização sempre foi um tópico. Só que qual é a questão? Os recursos. O processo de dessalinização ele é muito caro. Então, não são todos os países que possuem recurso para esse investimento, né? Se todos tivessem, nossa, seria maravilhoso. Teríamos um acesso à água, né? Uma água potável, vamos colocar assim, né? Não somente potável, né? Mas uma água doce para o consumo em enorme escala. E, infelizmente, não é isso que acontece, porque
Israel conseguiu, tendo em vista um investimento para isso, mas outros países não possuem esta possibilidade. Além da questão da agricultura, né? Tem um destaque também para a pecuária. Essa pecuária, como eu havia mencionado, ela é a pecuária extensiva. A característica da pecuária extensiva é a utilização de tecnologia, tá? Mas a gente também encontra as pecuárias intensivas, que são aquelas técnicas mais tradicionais, né? Aqui ele até vem colocando a utilização de pastoreio nômade para caprinos e ovinos na região da Arábia, da Península Arábica. Isso relacionado ao setor primário, né? Extração de matéria-prima, agricultura, pecuária. Agora ele fala um pouco sobre o setor secundário. A atividade industrial é pouco expressiva. As principais áreas industriais são Damasco, Síria, Ankara, Turquia, Bagdá, Iraque, Teherã e Irã. As atividades de maior relevância estão relacionadas ao setor têxtil, né? Indústria têxtil. O país mais industrializado é Israel, que utiliza tecnologia para a produção de alimentos, equipamentos e armas. Seus centros industriais mais importantes se encontram em Haifa e Tel Aviv. Essa aqui, né, que o livro traz, é uma imagem de Haifa, tá? E aqui a gente encerra mais sobre Oriente Médio, mas o que é importante a gente destacar, né, são dois fatores. Primeiro, quando a gente falou sobre o Oriente Médio, a gente percebeu que existem aquelas grandes disparidades socioeconômicas nessa região. E isso também vai influenciar consideravelmente nos aspectos econômicos, tá? Aqui é importante a gente voltar aqui para esse mapa, a gente voltar para analisar que, por exemplo, a agricultura irrigada, ela é uma agricultura que necessariamente precisa de investimentos, né? Ela precisa de recursos. E não é pela totalidade dessa região que a gente encontra, por exemplo, a agricultura irrigada, muito concentrada, né? Ali na Arábia Saudita, né? Na porção ali de Israel, muito centralizada em alguns pontos, diferente do que a gente identifica em outras porções dessa região, tá? Dito isso, a gente vai para a próxima página. E vamos falar sobre a Índia. Nas aulas anteriores, quando a gente falou sobre as questões sociais, né, a Índia ela teve um grande destaque. Nas aulas é muito comum o pessoal lembrar bastante, porque vai gerar um impacto, né, a análise da Índia, seja quando a gente analisa, né, aquela questão do quantitativo populacional, que é extremamente impactante, a possível alteração na posição, né, para país com a maior população mundial, uma vez que a gente viu que as taxas de natalidade permanecem altas, a expectativa de vida também. E um ponto, né, que é extremamente significativo, primeiro pela questão da análise do Ganges, né, como um rio sagrado, mas visualmente, para quem não tem esse mesmo vínculo, né, religioso, as águas são sujas, existem diversos procedimentos, né, que acontecem às margens do rio, desde jogar os corpos, tudo aquilo que a gente viu, né? Só que agora o contexto ele vai ser econômico. A economia da Índia ela está em grande crescimento, até é um dos fatores que faz com que ela integre o BRICS, né? O grupo formado por Brasil, Rússia, China, África do Sul e a Índia. A questão do setor primário, né? Ele é bem significativo por meio da agropecuária. A maior parte da população economicamente ativa, né? O PEA, população economicamente ativa, relembrando que é aquele grupo, né? Aquela porção da sociedade, da população
que possui idade e está exercendo uma atividade remunerada ou está à procura de uma atividade remunerada, diferente dos idosos, diferente dos aposentados ou das crianças, tá? Então, PEA, população economicamente ativa, PEI, que é a população economicamente inativa, que são o grupo que eu falei agora, crianças, jovens, aposentados e tudo mais. Então, a maior parte da população na Índia, ela se encontra empregada pelo setor primário, né, muito relacionado à questão da agropecuária, e ele traz um dado, já que 67,63% reside na área rural. A maior parte da população na Índia se encontra numa área rural, então ele é um país rural. A gente fazer aquela diferenciação, né, de país urbano para país rural, é necessário que tenha um quantitativo superior a 50% em cada região. Para falar que é um país urbano, mais de 50% da população na área urbana. Para falar que é rural, mais de 50% na área rural. E como aqui, né, ele vem trazendo, de acordo com os dados do IBGE, 67,63% residem na área rural, tá? Um outro ponto que o livro aborda também é a questão da agropecuária extensiva. Essa agropecuária é aquela que vai utilizar tecnologia, diferente, como eu havia mencionado, né, da questão da intensiva, tá? Essa é a extensiva. Menciona também sobre as principais culturas, né? O trigo, algodão, arroz, chá, cana-de-açúcar, soja e milho. Menciona também que, com relação à pecuária, apesar, né, da vaca ser sagrada no país, a Índia tem uma grande exportação de gado de corte, né, fazendo aquela referência, né? Tem o gado de corte, o gado leiteiro. O gado de corte, como o nome já diz, é aquela vaquinha que vai ser cortada, né, que a gente vai consumir a carne dela. E o gado de leite, né, obviamente, é aquele que tá a vaquinha, né, no qual a gente vai extrair o leite dela para os derivados, desde necessariamente, né, a fabricação não, né, não sei se o termo seria envasamento, né, que colocar em vasos, não sei, né, mas a exportação de leite, né, e seus derivados, queijo, manteiga, né, só que aí, nesse caso, aqui é só para diferenciar o gado de corte, o gado leiteiro, né, e aqui a significação vai ficar por meio do gado de corte. Essa questão da vaca, tá, é uma questão que vai envolver até mesmo parecido com aquela questão do rio Ganges, né? O rio Ganges é sagrado, tendo em vista, né, que eles identificam enquanto a sequência de um dos seus deuses, e a vaca é a mesma coisa, tendo em vista, né, ela que dá leite, que tem uma significância, né, enquanto a mãe vaca, né, também em relação a um dos seus deuses. Depois o livro aborda, né, que quanto aos recursos minerais, a Índia possui reservas de petróleo, ferro, manganês e carvão mineral, e o setor industrial cresceu nos últimos anos, apresentando atividades diversificadas, como a indústria têxtil, alimentícia, mecânica, química, siderúrgica, os de artefatos nucleares, satélites e informática. E isso a gente vai analisar um pouquinho mais, calma aí, para cá, né? Na questão das regiões industriais e da extração mineral, tá? 2 fatos que eu quero que vocês percebam aqui. O que está em verdinho, né, são as áreas industriais. Vamos colocar aqui, como tem vários pontinhos verdes, tem uma significância, né? E lembra que a gente comentou da questão do rio Ganges, pelo fato do rio Ganges ele ser tão poluído? É porque o processo de industrialização ele está muito relacionado com o processo de urbanização também, uma coisa chama a outra.
Industrialização quando a gente tem a transformação da matéria-prima por meio de máquinas em um produto que vai ser comercializado. A urbanização é quando a gente identifica um crescimento maior nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. E, consequentemente, esse crescimento está muito relacionado com a população que está lá. Essa população ela vai para determinada região, né, em função da indústria. Industrialização e urbanização são dois termos que conversam bastante, né? E aí que vem a questão. O Rio Ganges, ele vai passar por grande parte desses pontinhos verdes, né? E na maioria, próximo a esses pontinhos verdes, estão grandes centros urbanos, não necessariamente urbanos, mas grandes concentrações populacionais, melhor dizendo, porque algumas dessas áreas elas são rurais, né? Mas tem uma grande concentração populacional. Por isso que o Rio Ganges ele vai apresentar esse alto índice de poluição, porque ele passa pelas principais regiões industriais. Ele traz consigo todos os dejetos, tanto industrial quanto até mesmo residencial, porque vai passar, né, por essa porção do país que tem grandes concentrações populacionais, desaguando, né, lá no Golfo de Bengala, mas esse fator, né, por ele passar, por ele ter esse trajeto, influencia diretamente nos índices de poluição, tá? No cantinho aqui do livro tem só uma nota, né, informando que a prática extensiva, né, ela é praticada com tecnologia, né, com pouca tecnologia, mais para técnicas tradicionais, enquanto a intensiva é aquela que utiliza alta tecnologia. Vou passar rapidinho aqui tem uma questão, vou tentar pular para vocês não verem a resposta do exercício. Depois ele fala, né, o grande destaque indiano é a indústria de softwares, como por exemplo em Bangalore, conhecida como o Vale do Silício, né? Deixa eu diminuir aqui para não ficar... automaticamente vocês vão ver aquela resposta ali, mas não tem como. Abrigar diversas indústrias ligadas à informática e centros de pesquisa. Outro destaque é Bollywood. Caso vocês ainda não tenham visto um filme de Bollywood, eu super indico, tá? É uma produção, às vezes até mesmo cômica, mas eles se empenham muito na produção cinematográfica, tá? Tem muitos filmes que a gente encontra como se fosse uma cópia, né, de alguns filmes hollywoodianos, mas outros não. Existe um empenho extremamente significativo para a produção de filmes, né? A gente sabe que os recursos de Bollywood são totalmente diferenciados dos recursos de Hollywood, até mesmo na questão da publicação, da publicidade, da divulgação, né? Às vezes a gente não tem o mesmo acesso, mas ela, dentro, né, desse contexto regional, ela é muito significativa. E para fechar essa parte, ele fala, né, que o setor terciário destaca-se por serviços de call center das empresas estadunidenses, as quais se aproveitam da mão de obra barata do idioma inglês para instalar suas centrais de atendimento ao cliente no país. E, gente, isso é verdade, né? Quando eu fui explicar, né, a questão social, a questão do sistema de castas, eu mencionei na aula falando um pouquinho sobre a novela Caminho das Índias. Foi uma novela que passou na Rede Globo, e nessa novela, além de retratar, né, a questão central, ser esse ponto da questão das castas, né, um Dalit com a pessoa com uma casta, né, também mencionava essa questão do call center. A protagonista, ela trabalhava em um call center, né, ela falava inglês, era uma empresa agora não vou me recordar, que já tem alguns anos isso, gente, mas era uma empresa estadunidense, né, e isso é bem, bem marcado, tá? E aqui é um resumo dessas atividades. A gente tá falando da economia dividida setor primário, secundário e terciário, e aqui a gente identifica que no caso da Índia, existe um percentual maior no setor primário relacionado à agricultura, depois vai para o setor terciário, né, o comércio de serviços,
e a menor parcela das atividades econômicas da Índia ficam a cargo do setor industrial, tá bem? Bom, galera, deixa eu voltar para cá. Eu encerro por aqui. Aqui já tá a telinha, né, da nossa próxima aula, mas no qual a gente vai abordar, né, falar um pouquinho sobre a China, falar um pouquinho dessa porção asiática, tá? Mas isso vai ficar na próxima aula. A gente se encontra lá. Até!